Opa, é esse daqui. Quem falou comigo? Vamos ver. Oi, Ana, sou um pouco cética, escuto todos os dias os relatos por curiosidade mesmo, e de tanto ouvir relatos sobrenaturais, acho que chegou a minha hora de ver que sim, o sobrenatural existe. Bom, o relato não tem nomes. Vou tentar dar o máximo de detalhes que eu conseguir. Em 2017, eu tinha acabado de ter a minha filha, então eu e meu marido decidimos nos mudar para um apartamento maior. 2 dias depois da mudança, tivemos uma discussão. Então, na tentativa de esfriar a cabeça, meu marido resolveu ir dormir. Era por volta de 1 da manhã. Ele resolveu ir dormir para esfriar a cabeça. E eu continuei sozinha com a minha filha na sala. Apaguei todas as luzes, fechei todas as janelas e estava tentando colocar minha neném para dormir. Mas eu ainda estava com muita raiva do meu marido. Mentalmente eu o xingava de inferno, desgraça, miséria e tudo mais. Só nomes pesados. E detalhe, a briga com meu esposo foi por bobagem, mas o sentimento de ódio que eu estava sentindo dele era muito grande. Vocês não têm noção. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu tava com a testa franzida, bufando e falando muitos palavrões, baixinho para não acordar minha filha. Mas eu falava com muito ódio no coração. E então, do nada, eu senti um vento forte. As janelas estavam todas fechadas. Eu senti um vento forte, um sussurro no meu ouvido dizendo: "Oi, me chamou?" E foi assim tão nítido e tão alto no meu ouvido que eu virei para ver e não tinha ninguém. Abracei forte minha filha, corri para o quarto onde o meu marido estava dormindo, fechei a porta e deitei na cama. Então eu comecei a ouvir pancadas na porta. Era como se alguém tivesse chutando muito forte para abrir. O chaveiro que estava na porta não parava de mexer, mesmo sem vento algum. Eu me desesperei, eu comecei a chorar, comecei a orar, mas os chutes na porta não paravam. Então eu resolvi acordar meu marido e contar o que estava ouvindo. E na mesma hora que ele acordou, os chutes pararam. Ele abriu a porta e foi até a sala ver se tinha algo de errado, né? E estava tudo normal. Detalhe, ele não ouviu nada. Mas não tinha como ele não ouvir, Ana. Era muito alto o barulho de chutes naquela porta. Eu só consegui dormir quando o dia amanheceu. Até hoje eu não entendo o que aconteceu e nem porque eu senti tanto ódio dele naquele dia. Depois desse ocorrido, nunca mais chamei palavrões dentro da minha casa. Obrigada por ler meu relato. Um beijo para você, obrigada. Então, talvez alguma coisa que já estivesse ali ao redor, querendo uma pequena brechinha para socar fogo no parquinho. Então, aquela briga, né, por coisa boba, só que aí algo que fica lá inflando, e quanto mais, sei lá, você ficava com raiva, mais alimentava aquilo, a ponto de talvez ficar tão forte, a ponto de conseguir falar, chutar uma porta, e talvez aquilo tenha ficado bravo ou estava querendo entrar, porque falou, oi, me chamou, mas na verdade estava querendo que chamasse mais, talvez, né? E no momento que você correu para o quarto junto com seu marido, né? Talvez aquilo quisesse mais desavença, mais briga. A hora que você correu para lá com ele no quarto, aquilo ficou bravo, porque não era, né? E aí aquilo começou a querer entrar, querer atacar, talvez, né? E agora por que ele não ouviu? Geralmente tem essas coisas, né? Só uma pessoa ouve, só uma pessoa presencia. A outra, não sei se fica apagada de propósito, se também faz parte da manifestação, deixar o outro sem ouvir, ou se é uma coisa mais na nossa cabeça, como aqueles casos onde, escutei todas as panelas caírem, quando entrei lá, tinha nada fora do lugar. Então, eles mexem com a nossa cabeça ou o lance acontece em outra dimensão? Como disse o Jonathan, se eu não falar em outra dimensão, eu não durmo no dia. Não sei. Mas sei que
Quanto mais denso o clima, quanto mais briga, quanto mais palavras de ódio, é mais fácil para essas coisas realmente se encostarem e entrarem para fazer o regaço na nossa vida. Então, vamos tentar. Glória, glória, aleluia. Não é? Deixa eu ver, tem mais beijinhos aqui. Peraí que tem mais um curtinho aqui, vai ser o último de verdade de hoje, ó. Que eu achei aqui, ó. Pra onde foram os rolos de papel higiênico? Aí ferrou. Aí o fantasma pegou pesado. Aí, sete além. Ou, papel higiênico, a gente precisa, sim. Em muitos casos, a gente fica perdido se não tiver um papel higiênico no local que a gente precisa. Vamos lá. Olá, Ana, sou a fulana, moro na região serrana do Rio, sou de Petrópolis, a cidade do frio. Esse é o meu primeiro relato que mando para o canal. Para começar, vou explicar a dinâmica da minha casa para melhor entendimento. Eu moro com os meus 3 filhos, já todos jovens, não tenho criança em casa, nem gatos. E minhas cachorras ficam na varanda do lado de fora, porque ela é toda fechada e elas não têm como entrar dentro de casa, só se nós abrirmos a porta. Eu estou explicando isso para vocês entenderem melhor o relato que tanto me assustou. Na noite do dia 18, agora de junho, por volta das 11h40 da noite, mais ou menos, eu resolvi limpar o banheiro. Pois bem, todos já estavam deitados, só eu lá acordada. Vocês devem conhecer aquele porta-papel higiênico de pano que guardamos os rolos, certo? Sim. E eu percebi que estava vazio, só tinha um rolo. Então peguei 5 rolos e coloquei nesse porta-papel higiênico de pano, todos um embaixo do outro. Limpei o resto e fui dormir. Ana, misericórdia. Quando eu acordei, fui direto ao banheiro. Olhei de cara pro porta-papel. E cadê? Sumiram todos os rolos. Abri a lixeira que estava vazia ainda, porque à noite eu havia retirado todo o lixo. Procurei, revirei tudo. Quando falo tudo, é tudo mesmo, gente. Eu subi onde eu guardo os papéis e vi que o pacote que eu tinha tirado os rolos não estava lá. Estava no saco. Onde guardo os papéis. Subi onde guardo os papéis e vi que o pacote que eu tinha tirado os rolos, o pacote de papel higiênico que fica, o plástico assim, de onde eu tinha tirado os rolos, ele não estava lá, estava no saco de lixo vazio. Ana, mesmo se um de nós tivesse uma dor de barriga, a gente não ia gastar 5 rolos de papel, né? Eu já não sei mais onde procurar. Para nós isso se tornou um mistério. Vou deixar claro aqui que eu não bebo, eu sou bem lúcida e bem atenta à minha casa. Não sou maluca e nem foi um sonho, porque eu ainda mostrei o pacote vazio para os meus filhos que riram de mim ainda. Ana, eu não sei o que ou quem, mas simplesmente todos os 5 rolos sumiram. Já ouvi relatos de pessoas que contam que suas coisas somem do nada, mas nunca pensei que isso ia acontecer comigo, sinceramente. Eu não sei se foi algum espírito, se foi algum duende ou sei lá o que, mas mas e aí, Ana e assombrados, o que vocês acham? Eu continuo sem saber por quê. Tenho certeza absoluta do que eu fiz e aqui em casa ninguém tem o hábito de fazer brincadeiras desse tipo, muito menos ter um ladrão para roubar, né, que ia entrar na minha casa para roubar papel higiênico. Então fica a dúvida, o que foi isso, gente? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpe algum erro, estou digitando do celular. Beijos e que Deus abençoe sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Poxa, levou 5 papel higiênico? Do nada. Bom, vai ver que estavam precisando. Estavam na urgência do lado de lá também. Tô falando que esse
né? Deve ter um pessoal de outra dimensão que tá aproveitando a dimensão de cá. Pega papel higiênico, pega comida, pega Tupperware, põe roupa para lavar na máquina, depois pega de volta, né? Essas coisas assim. De vez em quando eles também tiram de um lugar, põe... Gente, eu não sei, na verdade, eu tô zoando aqui, mas eu sei que isso acontece, todos nós sabemos que acontece muito esse lance das coisas sumirem, às vezes aparecem em lugares. Você fala, como que foi aparecer aqui? Às vezes nunca mais aparece. Próximo relato. Meu relato sobrenatural. É um moço que nos conta. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo mesmo. Me chamo Fulano, tenho 20 anos e já fazia uma semana que eu estava tendo paralisia do sono e sempre às 3 horas da manhã. Então, na primeira noite, após isso, eu resolvi ficar acordado, vendo um seriado. Deu umas 2 horas e me deu muito sono e eu fui para a cama. Após 1 hora de sono, lá veio a paralisia novamente, mas dessa vez foi aterrorizante. Além de não me mexer, tinha uma sombra preta atrás da porta do quarto. Ela tinha mais ou menos uns 2 metros de altura e os olhos eram verdes. Então, quando eu olhei aquilo, eu apaguei. Na segunda noite, a mesma coisa ocorreu, só que dessa vez a sombra estava deitada ao meu lado, fazendo carinho em mim e me chamando de minha criança preferida. Novamente, ao olhar nos olhos dele, eu apaguei. Na terceira noite, dormi com uma vela no quarto para ter uma iluminação e também com uma arma que ganhei de herança do meu avô, pois eu estava com muito medo. Mas dessa vez, às 3 da manhã, eu apenas acordei. Não estava tendo paralisia, mas a vela estava apagada. A janela do meu quarto aberta e o cadeado do lado da vela. Então eu comecei a gritar e a tremer. Peguei a arma, apontei para fora e gritei: "Olha, se tiver alguém aí, para de brincadeira que eu vou atirar." Nisso caíram todos os vasos de planta da minha avó e o carro ligou sozinho na garagem. Eu iluminei com o celular, mas todos os vasos estavam no lugar. E não havia carro, Ana, pois ele estava com a minha mãe em Sorocaba, na casa da minha tia. Corri no quarto da minha avó, que era a única em casa comigo. Ela estava dormindo. Tentei acordá-la e nada. No outro dia, no café da manhã, a minha avó me perguntou se eu conhecia um tal homem de olhos verdes que apertou a campainha de manhã, dizendo que sentiu a minha falta no dia anterior e que eu estava diferente com ele. Ana, será que era a mesma presença que me visitou na noite anterior? Depois disso, tudo se acalmou e nada mais aconteceu. Eu, hein? O que tá te seguindo aí? Porque você fez alguma coisa, algum ritual, algum pacto, alguma coisa assim, com alguém, com algum, né? Ou será que é alguma coisa de outra vida que tá vendo em você o que você era na outra vida e aí veio te acompanhar e tá te obsediando? Obsediando, essa é a palavra? O que será? Deixem aí as opiniões também, pessoal, sempre com respeito, por favor. A vizinha que se revelou uma maledite. Vizinha maledite, hein? Quem aí já teve ou tem? Olá, Ana e assombrados, como vão todos? Eu espero que estejam bem e com saúde. Ana aqui, já fui fulana, já fui maledite, mas hoje vou ser só uma filha que vai contar o relato da mãe, que quase morreu nas mãos de uma maledite. Como já contei em outros relatos, a minha família é evangélica. Só para contextualizar, na rua onde moramos, os meus pais sempre foram muito solícitos, atendendo aos vizinhos sempre que precisavam. Isso faz parte do testemunho da vida cristã. Sempre que precisassem, os vizinhos tinham os meus pais
Não, sempre que precisassem, os vizinhos tinham nos meus pais pessoas com quem podiam contar, em quem podiam confiar, entendeu? Só para exemplificar, quando alguém passava mal ou se acidentava, era lá em casa que eles batiam. Certa vez, uma vizinha, ao pegar o vidro de colírio para pingar nos olhos, trocou o vidro de colírio pelo vidro de Super Bonder. Como? Como ela fez essa troca, até hoje não entendemos. Ainda minha mãe uma vez pingou, acho que era remédio de estômago, achando que era colírio, pingou no olho. Era aqueles remédios tipo de pirona, sei lá, sabe? Mas era um remédio para estômago, eu acho que é amargo, alguma coisa assim, ainda pingou no olho achando que era colírio. Ardil, imagina. Pelo menos não era Super Bonder, né? Imagina, agora colou os olhos. Vamos ver. Para os curiosos, não, ela não ficou cega. Pelo seguinte motivo: antes que o líquido caísse no olho, ela piscou. Assim, a cola caiu sobre os cílios, colando os cílios, protegendo pelo menos os olhos, né? Que não foram afetados. Percebendo que havia algo errado, ela correu lá para casa com o vidro nas mãos, chamando pela minha mãe. Quando minha mãe veio, pegou o vidro e contou a ela o que era. A mulher, desesperada, começou a chorar com medo de ficar cega. Minha mãe tentava fazer com que ela se mantivesse calma, segurando suas mãos, impedindo que ela tentasse abrir os olhos. Chamou meu pai e juntos a levaram ao hospital. Ana, até problemas familiares eram levados lá para casa, como em uma ocasião em que a filha adolescente de uma outra vizinha engravidou e a mãe dela levou a filha e o namorado para conversar com os meus pais. Quando entravam em trabalho de parto, procuravam pela minha mãe, o que até rendeu uma brincadeira que temos até hoje, de que sempre que o telefone toca, atendemos dizendo: "Casa de parteira, bom dia". Casais querendo se separar após descobrir traições e até quando recebiam um diagnóstico de doença grave, todos recorriam aos meus pais. Eu acho que se de tudo o problema não fosse possível de solução terrena, impossível mesmo de ser resolvido, os meus pais oravam pelos vizinhos, além de oferecer uma ou outra palavra de conforto, de esperança, conselhos ou consolo. As pessoas de fora sempre diziam na minha casa que se sentiam em paz. Isso não é mérito nosso. Creio que o Espírito Santo habitava ali e as pessoas podiam sentir isso de alguma forma. Nós morávamos em um bairro planejado. As casas, até serem reformadas, eram todas iguais, com um grande quintal e bastante espaço na frente da casa. A nossa vizinha, que morava de frente, que aqui vou chamar de Maledite, tinha plantado uma linda roseira que reinava gloriosa ali na frente de sua casa, da qual se gabava ali orgulhosa, né? Minha mãe ama plantas. Minha mãe ama plantas e ela é do tipo que enche a varanda de plantas, ficando impossível acessar o local. Ela tinha paixão por roseiras, mas nunca conseguiu cultivar uma sequer. Eu não sei porquê, menina, a planta sempre morria. A Maledite era casada e tinha um filho de 5 anos, que vou chamar aqui de Rafael. Na época, minha irmã trabalhava num comércio onde o marido dela era o gerente. Aqui vou chamá-lo de Roberto. E eu, que era adolescente na época, trabalhava para ela. Durante, auxiliando nas tarefas domésticas e à tardezinha buscava o filho Rafael na escolinha. Durante o quê? Não sei. Enfim, ela buscava o filho da mulher na escolinha, é isso? Até que ela retornasse do trabalho, ficava com o menino. Isso, até que ela retornasse do trabalho, eu ficava com ele cerca de meia horinha. Rafael era uma criança tranquila, obediente, muito bem educado pela Maledite. Chegando da escolinha, eu dava um lanche que ela já deixava pronto, dava um banho, tempo mais que suficiente para ela chegar do trabalho. Ao me despedir, ela sempre me oferecia alguma coisa para eu levar para casa,
com a mesma desculpa de que os três, ela, o filho e o marido, não dariam conta de consumir o que ela havia preparado. Geralmente era comida, bolo, doces. Pedia que eu levasse para minha casa, para os meus pais, para as minhas irmãs, e eu, trouxa, levava. Mas a gente é inocente, vai imaginar? A gente leva mesmo, leva. Acho que não tem nada demais. Eu não saberia dizer como era a relação entre a Maledite e o marido, porque eu não convivia com eles. Quando eu chegava na casa dela, ele já tinha saído, e quando eu saía, ele ainda não tinha chegado. Como vizinho, ele era um bom homem, carinhoso, atencioso com o filho e aparentemente tratava bem a esposa. Porém, como gerente, Roberto era o cão. Perdi as contas de quantas vezes a minha irmã contava de situações de humilhação e destrato sofridas por ela e outros funcionários do trabalho. Mas voltando ao meu pai, ele é daqueles homens que sempre se oferecem para carregar as sacolas de compras, cumprimenta todo mundo, emenda a conversa, sabe? Com as crianças da rua sempre teve um grande carinho também, incluindo o filho da Maledite. Eu não me lembro como ou quando começou, mas o Rafael passou a trazer todos os dias uma rosa colhida especialmente para minha mãe, que ficava encantada, recebia a rosa, colocava na água e tudo mais. Certa vez chovia muito, trovejava, havia muita ventania, parecia que o mundo ia acabar. Eu e o Rafael tínhamos retornado da escolinha, já tinha passado da hora da Maledite chegar do trabalho, mas nem sinal dela. Na época não tínhamos celular como hoje, então já estava começando a ficar preocupada. Deixei o Rafael no quarto assistindo o desenho e fui até a varanda ver se ela já estava chegando. Essa varanda era coberta por telhas, sustentadas por vigas de madeira. De repente ouço um barulho muito alto e eu senti uma pancada na minha cabeça. Nesse momento, a parede da casa ao lado, que ainda estava em construção, desabou sobre a casa da Maledite, justamente sobre a varanda onde eu estava. Ana e assombrados, quando dei por mim, por um milagre, eu não estava debaixo dos escombros, mas parecia que eu tinha sido puxada para fora da cobertura. Meus pais e outros vizinhos vieram me acudir e até cheguei a ir para o hospital para fazer exames na cabeça e tal. Mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave comigo naquele dia. Tempos depois, do nada, comecei a sentir uma dor inexplicável na minha mão direita. Eu que desenhava na época mal conseguia segurar o lápis de tanta dor. Depois de vários exames, a dor só piorava e eu já estava perdendo os movimentos da mão. Fomos até uma das irmãs da igreja que orava nessas situações e chegando lá, essa irmã disse que podia ver como se tivesse uma espada atravessada no meu antebraço. Quando ela começou a orar, a dor do meu braço passou para o braço dela. Eu e a minha mãe, junto com mais alguns irmãos, também começamos a orar, até que ela também ficasse livre daquela dor. Essa irmã também revelou que viu um anjo que entregava 2 buquês de rosas, um para cada uma das minhas irmãs. Ela explicou que os buquês significavam casamento. Passado um tempo, minha mãe começou a ficar doente, tão doente que passou a ficar prostrada, a ponto de não conseguir mais sair da cama. Como nenhum médico descobriu o que ela tinha e a situação só piorava, ela começou a se despedir da gente, achando que ia morrer. Um dia, uma ex-vizinha foi até a nossa casa e contou para minha mãe que teve um sonho que a incomodou. Um sonho que a incomodou a vir até a nossa casa para conversar com ela. Ela contou que no sonho podia ver que quando a Maledite plantou aquela roseira no pé da planta, ela colocou um sapo com a boca costurada. Ai, coitado do sapo! E dentro da boca do sapo, o nome da minha mãe. Isso fazia parte de um trabalho de morte, porque provavelmente ela queria o meu pai e resolveu tirar a minha mãe do caminho.
Quando a roseira começou a florescer, ela começou a enviar as rosas através do Rafael, usando como desculpa o carinho do filho dela pela minha mãe. Minha mãe ficou horrorizada com essa revelação e a irmã orou por ela, que foi recuperando sua saúde gradativamente até se restabelecer por completo. Depois desse episódio, a minha irmã se casou e saiu do comércio de onde trabalhava para o marido da Maledite. Eu consegui um estágio e também parei de trabalhar para a Maledite. Não temos certeza se esse foi o único trabalho que ela fez contra a minha família. E também não sei que rumos tomaram suas vidas, pois anos depois, por conta de outro problema de saúde da minha mãe, é, eu que comecei a apresentar um grave problema de coluna, chegando ao ponto de parar de andar. Nos mudamos em busca de tratamento para nós. O que eu sei é que, graças a Deus, os nossos problemas de saúde se resolveram. Eu fiz tratamentos e voltei a andar. Minha mãe continua com seu problema de saúde, mas hoje faz tratamento e meus pais continuam juntos até hoje. Anos mais tarde, a minha outra irmã também se casou, só restando eu, que acabei ficando para a titia mesmo. Bem, Ana e Assombrados, esse é o relato de hoje, espero que gostem, que Deus abençoe a todos. E você, Ana, Matheus, P, Vitório, um carinho todo especial. Fiquem com Deus e até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Mas a mulher fez mesmo, enterrou o sapo lá com a boca, mas ela estava querendo o marido da tua mãe. E aí tentou tirar a mãe do caminho e fazendo essa mandiga aí com o sapo e com a roseira. Não vou falar nada, não podemos falar palavrões, né? Deixa quieto. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Vocês gostam do canal? Estão gostando dos relatos? Gostam dos relatos de Maledite? Então já vai lá, antes que você esqueça, e já deixa o seu like no vídeo. Eu espero. As aparições na varanda. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Olha, ela entra aqui para imediatamente sair pela janela. Bom, olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Meu nome é Fulano, mas sei que vai me chamar... Eu sei que você, Aninha, vai me chamar de Fulano. E lembrando que se houver nomes já estarão trocados. Esse relato que vou contar abaixo é um pouco confuso. Eu queria que você e os assombrados me ajudassem a arrumar uma solução mais adequada para a situação, já que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Passei um tempo pensando se eu mandaria, mas com o decorrer dos acontecimentos eu vi que valeria a pena. Talvez alguém mais tenha passado por isso. 1. Para melhorar a compreensão, vamos voltar um pouco lá em novembro de 2021. Minha mãe tem uma pequena empresa de costura, onde trabalha apenas eu, ela e meu padrasto. E por ter uma demanda grande de trabalho, precisávamos de uma quarta pessoa, que seria uma amiga minha, que sabia costurar. E no passado ela já trabalhou conosco. Então ela veio para nossa cidade e por aqui ficou. Maria se diz ser sensitiva. Ela diz que vê, sente e ouve as coisas. Eu acredito, porém minha mãe e meu padrasto são bem céticos quanto a isso. E ela sempre comentava que via alguns vultos aqui em casa, ouvia alguns sons e chegou a ver um homem ao pé de sua cama. Bom, se isso é verdade eu não sei, mas eu particularmente nunca tinha visto nada aqui em casa. Com o passar dos meses, Maria acabou voltando para sua cidade natal e ficamos apenas os 3 aqui trabalhando novamente. Parte 2. O aniversário da minha mãe. Minha mãe completou seus tão esperados 40 anos e, para comemorar, resolveu fazer uma grande festa numa chácara aqui mesmo na cidade. E esse aniversário seria realizado no mês de abril. E sim, de fato, ocorreu. Muito bem. Porém, com esse pequeno detalhe que me intriga até hoje.
Ah, tá, com esse detalhe que me intriga até hoje. Chegou o dia do aniversário dela e estaria aberto para os parentes às 8 da manhã. Porém, eu, ela e algumas pessoas da decoração fomos às 6:30 da manhã para arrumar a chácara. Fechamos as portas de casa e fomos todos. Os convidados começaram a chegar no horário avisado no convite. Porém, uma vizinha que mora em frente à nossa casa chegou super atrasada, às 10:30 da manhã. E minha mãe foi perguntar por que o atraso. E foi aí que ela disse as seguintes palavras: Ué, eu, minha filha. Como? Acho que ela falou: Ué, minha filha te viu na varanda da sua casa aí às 10 horas. Eu pensei que você ainda estava indo. Por isso só viemos agora. Porém, Ana, como essa menina viu a minha mãe na varanda da nossa casa às 10 horas, sendo que nós saímos 6:30 da manhã? Acabou ficando essa dúvida na nossa mente, porém não demos muita importância, pelo fato também da filha dela ter apenas 10 anos de idade. Talvez ela teria se confundido. E aí acabou passando os dias. E em junho aconteceu a mesma situação, só que quem viu outra pessoa fui eu. Sim, Ana, eu estava na casa da minha avó e minha mãe foi para um aniversário da minha prima. Meu padrasto também não estava em casa e eu estava sozinho. Até que decidi ir até a casa da minha avó para conversarmos e passar o tempo, naquele fim de tarde entediante. Até que eu olho para a varanda da minha casa e adivinha? Vejo meu padrasto. Sim, agora era o meu padrasto e não a minha mãe. E não tinha ninguém em casa e, obviamente, meu padrasto não estaria com as chaves para entrar em casa. Então nem me importei, achei que talvez ele realmente tinha pego alguma chave reserva e entrou, né? Então saí da casa da minha avó e fui para minha casa. Quando chego, me deparo com ele no portão me esperando. E aí eu falei: Uai, tá me achando com cara de idiota? Eu te vi na varanda. Então ele ficou confuso e me disse que ele não estava lá. E eu confirmando que sim, ele estava lá. E Ana, eu sei o que eu vi. Era nítido, era impossível não ser ele. Porém, ele jura de pé junto que não era ele. Aí eu fiquei meio confuso e fui perguntar a uma amiga que é espírita. E ela me disse que poderia ser algum tipo de bicorporeidade, onde o encarnado desliga-se parcialmente de seu corpo físico e enquanto este permanece adormecido em um local, ele desliga-se parcialmente de seu corpo enquanto este permanece adormecido em algum local. Bom, eu não sei, porém fica a dúvida e eu queria que alguém me explicasse isso, porque realmente é algo confuso. Bom, Aninha, esse foi o meu relato. Desculpe se tiver muitos erros. Reli o relato várias vezes, espero que esteja compreensível. Desde já agradeço se caso ler e ficarei bem feliz também. Um beijo para todos da família e para os assombrados e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Então, as duas vezes as pessoas, as cópias, foram vistas na varanda, né? E será que ali tem alguma coisa que facilita alguma coisa de outra dimensão? Ou seriam doppelgangers, não sei o quê, mas espíritos se fazendo passar. Ai, gente, eu não sei, mas eu sei que existe várias histórias assim. Mas o que é difícil dizer. Sim, tem esse lance aí que se a pessoa está dormindo, né, o espírito dela, né, se pode se desligar e tal, mas o padrasto tava dormindo para ter aparecido ali um pouco antes.
E a mãe dele naquela foi de dia, foi às 10 da manhã que ela foi vista na varanda e ela estava lá na festa, arrumando as coisas, fazendo as coisas, né? Então, não seria o caso da pessoa estar dormindo para ser vista. O que será? Não sei. Outra dimensão. Alguém já passou por isso? Conta pra gente. Olha aqui, falando coisas. Tem mais um aqui, ó. Outro próximo relato aqui. Meu sogro voltou para ver o meu marido. Então vamos lá, este relato, o último relato da noite. Vi você contando um relato relacionado a aparições de pessoas já falecidas e lembrei de um caso muito próximo a mim. Esse relato é curto e, se houver nomes, estarão trocados. O meu sogro e meu marido se amam a um nível absurdo. É além dessa vida. São iguais em tudo, se completam em tudo mesmo. Sabe aqueles amores de pai e filho, de dar inveja em qualquer um? É esse tipo de amor. Pois bem, meu sogro ficou doente. A esposa do meu sogro, ela não é a maledite. Quê? Ah, tá. A esposa do meu sogro não é a maledite da minha sogra, não. Deus me livre. Depois eu vou contar os podres dessa aí em outro relato, que vai parecer mais um livro do que um relato, de tanto que ela já aprontou. Pois bem. Então, a esposa do meu sogro, eu e meu marido, sempre estávamos com ele no hospital. Quando ele acabou falecendo, ele infartou na frente do meu marido, gritando o nome dele no quarto do hospital. Eu não preciso nem dizer que isso destruiu o meu marido de tal forma que ele não se conformava. Na verdade, até hoje ele não se conforma, mas pelo menos agora ele aceita. Eu também não me conformava, porque aquele homem também é um pai para mim. Agora vocês vão entender porque ele ainda é um pai para mim. 2 meses após o falecimento dele, eu e meu marido continuávamos inconformados. Até que umas 5 horas da tarde, não, até que umas 5 horas da manhã de um dia comum, nós dois ainda estávamos dormindo. Eu estava quase acordando, na verdade, porque eu costumo acordar cedo e então quão grande foi a minha surpresa em ver o meu sogro parado do lado da nossa cama, ao lado do meu marido, mais exatamente ali, olhando para ele e sorrindo. Eu sou um bandista e médium, mas nunca vi nada. Eu sou intuitiva, mas ele estava lá. Ele olhou para mim ainda sorrindo, com um semblante tranquilo, e desapareceu na minha frente. Eu, mesmo sendo macumbeira, achei que eu estava ficando louca, mas não tinha como ser a minha imaginação, porque ele estava com calça e camisa brancas, de mangas azuis e rosa, de mangas azul e rosa, e seu boné, e sem boné. E eu juro por Deus que ele sempre andava de bermuda jeans, camiseta preta de banda de rock e boné preto em vida terrena. Tanto é que enterramos ele exatamente assim, bermuda jeans, camiseta preta de banda de rock e boné preto. Olha, se eu já não fosse macumbeira, me tornaria uma depois de ver isso. Eu acredito que ele veio ver o meu marido e veio trazer paz para o meu coração, que estava amargurado e cheio de dor, porque depois dessa aparição eu me senti em paz, me senti confortada em vê-lo bem. E acredito que ele está sempre comigo, me ajudando, como um segundo anjo da guarda mesmo. Obrigada por ler o meu relato, adoro o canal e beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também acredito que realmente ele foi lá para trazer essa paz aí, né, no coração. Isso acontece sim. Que legal, muito bom. Bom, pessoal. Vamos ver este daqui, ó. O meu carro andou sozinho
mais um livramento. Olá, Ana, olá, assombrados, uma honra você ler o meu relato. Imagina, muito obrigada. Amo seus vídeos, todas as noites nos reunimos antes de dormir para assistir. O relato a seguir aconteceu comigo, com minhas 2 irmãs, minha mãe e meu pai. Certo dia, nós chegamos da igreja, onde realizávamos uma espécie de treinamento de líderes. E esse dia em específico havia sido importante para mim, pois mais cedo eu havia assinado um contrato com uma gravadora e uma agência de design para a realização do meu projeto musical. Chegamos em casa, como em um dia normal. Meu pai estacionou na garagem, que é totalmente reta e sem nenhuma rampa. Guarde essa informação. Minha mãe trancou o portão com cadeado e entramos em casa. Meu pai trancou a porta, colocou a chave do carro como de costume ao lado da porta e subiu as escadas para o quarto. Tudo isso demorou o quê? 2 minutos. Eu estava na sala com as minhas irmãs e minha mãe estava no banheiro. Havia entrado há pouco tempo, a janela do banheiro dá para a garagem, né? Ou seja, dá para enxergar o carro perfeitamente bem dali. Quando do nada eu ouvi o carro acelerar e eu pensei, uai, o que o pai está fazendo? Já que a arrancada foi tão forte, tão alta, que parecia que estava testando o motor, sabe? Quando faz vrum! Aí que eu lembrei que nós havíamos acabado de ver o meu pai subindo as escadas. Nisso, eu ouvi novamente outra arrancada do carro e olhei com a minha irmã pela janela da sala, que também dá para a garagem, e vi simplesmente o carro dando ré sozinho, com todas as luzes acesas, tanto as de dentro do carro quanto as de fora. Ana, não havia ninguém no carro, pois dava para ver que estava vazio o banco. Nisso, eu já havia gritado para o meu pai que eu achava que estavam roubando o nosso carro. Mesmo achando improvável, mas na hora, né, foi só o que me ocorreu. E ele já estava descendo a escada loucamente, abrindo a porta, correndo. Minha mãe também viu tudo da janela do banheiro. E, Ana do céu, o carro bateu no portão, que abriu levemente, como se realmente estivesse sendo aberto. Como assim? O carro bateu no portão, que abriu levemente, como se realmente estivesse sendo aberto. Eu vi o portão abrir sozinho. O nosso portão é daqueles normais, com 2 partes, assim. E ainda tem um pino que o deixa no chão, que também sempre fica fechado. Então, peraí, o portão não abriu com a batida do carro. O portão abriu para o carro sair. Seria isso? O portão que estava fechado com cadeado, tinha um pino enfiado no chão. O portão abriu sozinho. É isso, levemente, mas ele abriu sozinho. O carro atravessou a rua e bateu no poste. E nisso, meu pai já estava lá fora atrás do carro. E pasmem, assim como o carro ligou do nada, ele bateu, desligou tudo e para o meu pai poder entrar no carro, ele teve que pegar a chave, desativar o alarme, que curiosamente em momento algum ativou, e para piorar, ele notou que o freio de mão estava puxado. É isso que eu ia falar, para olhar o freio de mão, às vezes, né, não tá puxado. O freio de mão estava puxado. Lembro que o meu pai ficou alguns minutos no meio da rua com a chave na mão, olhando para o carro, tentando assimilar a informação, Ana. A garagem aqui é difícil de tirar. Até eu me bato, tem que manobrar. E como é que o carro andaria assim, sem estar em uma descida e ainda com o freio de mão puxado? Sem contar que ele literalmente acelerou. E pior, que ele quase... E deu ré, né? Não foi para frente, deu ré. E pior que ele quase bateu em um carro que passava na rua bem na hora. Era uma Blazer. Havia 2 caras dentro. Eles pararam o carro e falaram pro meu pai: "Cara, esqueceu o freio de mão?" E meu pai só disse assim: "Ele saiu sozinho, o freio de mão tá puxado." Eu lembro que um deles disse:
crê em Deus Pai, e saiu arrancando com a Blazer. Todos nós ficamos sem reação e arrepiados. O vizinho que estava na sacada da casa dele ficou olhando, esperando alguém sair de dentro do carro e obviamente não viu ninguém. Amassou todo o para-choques do carro e quebrou a lanterna. Resumidamente, ele deu 2 aceleradas de ré, saiu pelo portão que não sofreu nenhum dano, o cadeado estava lá, fechado, como se alguém tivesse destrancado, aberto e colocado apenas de um lado do portão. Naquela mesma semana, nós chamamos o nosso pastor para orar em casa. E eu lembro que não era a única coisa estranha nos incomodando naqueles últimos dias. No dia em que ele foi, estávamos na copa de casa, prestes a orar, quando ele viu uma espécie de demônio na janela, que estava furioso e queria entrar em casa, porém não conseguia. E ele falou que, na verdade, ele queria nos matar em um acidente de carro, que seria fatal. E, obviamente, Deus livrou. Obrigado, Ana, que seu canal cresça muito a cada dia. Tenho muitos relatos e aos poucos eu envio para você. Muito obrigada, um beijo para você. Gente, tem muitas coisas inexplicáveis aí, né? O portão... Então, lembra que eu falei? Porque eu pensei que o carro podia ter dado uma ré, batido no portão, arrebentado, né? Para ele sair. Mas não, o portão abriu. Ele estava com o cadeado segurando as 2 partes, mas ele abriu e o cadeado continuou fechado só em uma parte. O portão não sofreu nenhum dano, porque ele abriu para o carro passar. Freio de mão puxado. Alarme não disparou. Muito louco esse rolê. Gente do céu, interessante, hein? Mais beijo aqui pro pessoal. A hora é agora. Vamos ver esse daqui, ó. O cheiro de flor avisou sobre a morte da minha bisavó. Olá, Ana e assombrados. Prefiro não me identificar, mesmo que vocês queiram. A gente não identifica ninguém. Todo mundo é fulano ou fulana, ok? Isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 12 anos de idade. Hoje eu já tenho 25 anos. Ok. Vamos ao relato, não citarei nomes, pois não será necessário. É uma moça que nos conta. Quando eu era pequena, eu e minha bisavó éramos muito apegadas. Vivíamos juntas e sempre ia na casa dela à noite para tomarmos um cafezinho antes de dormir. Ai, que delícia! Eu amava aquele momento, pois ríamos muito. Infelizmente, todos morremos, não é mesmo? Ai. Minha bisavó começou a ficar ruim, descobriu um câncer no pâncreas, ficou sem comer, teve até que usar fraldas, pois quando descobriu já era muito tarde para fazer alguma coisa. Mas antes de acontecer essa tristeza da partida dela, eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho foi que tinha um caixão no meu quarto, Ana, e eu não conseguia ver quem era dentro do caixão, mas eu sabia que era uma mulher. Eu tive esse sonho 2 meses antes dela falecer, e ela ainda não estava ruim quando eu sonhei, só depois que começou ali todos os episódios da doença se manifestando. Quando ela estava perto de partir, 3 dias antes, eu sentia o cheiro de flores que vinha no meu nariz, sem nem mesmo estar perto de flores. E aconteceu que ela faleceu. Velamos ela na cidade natal, né, onde ela nasceu, e onde foi enterrada com o seu marido, o meu bisavô, que eu nem cheguei a conhecer, pois ele já havia morrido antes mesmo de eu nascer. Mas aí vem o mais interessante de tudo, Ana. No dia em que enterramos ela e voltamos para casa, pois na época eu ainda não era casada e morava com a minha mãe, eu dormi no meu quarto e eu simplesmente não faço ideia do que ocorreu, pois no meio da noite eu tive o outro sonho como citado acima. Eu sonhei com a minha bisavó e sonhei que ela sentou na minha cama e ela estava simplesmente sorrindo e olhando para mim. E no sonho eu estava deitada, como eu estava mesmo na vida real.
E ela olhando para mim e sorrindo e colocou sua mão em cima da minha perna. No que eu senti que a mão dela, estava gelada. Foi onde eu me assustei e acordei do sonho sem saber o que tinha acontecido. E do mesmo jeito que eu estava no sonho, eu estava na vida real. Do mesmo jeitinho que eu me via deitada no sonho, Ana. Eu estava ali na minha cama na vida real. Creio que foi uma despedida da minha bisavó para que eu ficasse bem e sempre lembrasse dela com o sorriso no rosto e para que eu tivesse certeza que ela estava e ainda está em um lugar melhor. Mas ainda assim, me pergunto por que do cheiro de flor. Será que foi um aviso de morte? Quem souber, por favor, deixe nos comentários. Beijos, Ana e Assombrados. Obrigada por ler o meu relato. Adoro seus vídeos, sou sua fã. Beijão. Um beijão para você, muito obrigada. E sim, eu acredito que cheiro de flor, esse perfume de flor, anuncia coisas, não coisas boas, mas de bons espíritos. E eu conheço várias histórias onde o cheiro de flores antecipou uma morte. Minha sogra mesmo fala que uma época, quando ela sentia cheiro de jasmim, se não me engano, era batata, podia esperar que alguém da família ia falecer. Era sempre assim. E também tem aquele lance do... A Marita aqui querendo passar, ela vai... Não, vai beber minha água. Tudo bem, Marie? O mal chegou de fininho. Sempre, né? Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 40 anos, esse relato é de 2018. Tenho 40 anos e sou de São Paulo. Sou super fã do seu canal e adoro o sobrenatural, mas prefiro quando ele não acontece comigo. O relato que passo a contar aconteceu comigo quando eu tinha 24 anos. Morávamos na casa eu, meu irmão e meu pai. Aos sábados, meu pai gostava de ir ao supermercado fazer compras para a semana. Então, à tarde, ele foi fazer suas compras com o meu irmão e mais um outro irmão que o levava de carro, mas que não morava conosco. Era um inverno, então o tempo escurecia mais rápido. Eu estava lavando louça quando me deu uma sensação ruim, como se algo tivesse chegado, mas que não era algo bom. Fui até a porta e abri, e me deu um mal-estar. Corri fechar a porta novamente, mas não havia nada lá fora. Mas eu senti que eu cometi um grande erro abrindo a porta, pois sei lá o que pudesse estar lá fora, parece que entrou. Não consegui continuar lavando a louça. Eu tive a impressão de estar sendo vigiada. E aí foi subindo um medo que me deu. Olhei para os outros cômodos da casa que estavam com as luzes apagadas e corri para acendê-las. Mesmo assim, a sensação de pânico continuou. Corri para fora de casa e lá eu fiquei até meu pai chegar com as compras. E que alívio quando ele chegou. A sensação de pavor sumiu um pouco. Pensei, nossa, deve ser besteira da minha cabeça. Quando fui dormir, nessa mesma noite de madrugada, Ana, eu acordei com o coração disparado. Uma ventania percorria o meu quarto. As portas do guarda-roupas começaram a abrir e fechar com violência e ficou assim por alguns minutos, até que cessou. Cessou de repente e ficou tudo no mais completo silêncio. Claro que eu não dormi mais e corri acender a luz. Nos dias que se seguiram, eu tive um medo demasiado de tudo. Eu não conseguia nem ficar em casa sozinha. Eu me sentia perseguida por algo que eu não via, mas eu sentia. Comecei então a ler a Bíblia. Eu não me lembro bem o salmo, mas eu acho que era o 38. Depois que eu passei a ler a Bíblia todos os dias, eu senti que, seja lá o que era, que estava lá, foi embora. E para minha felicidade, nunca mais voltou até hoje. Nunca mais voltou. Até hoje não tenho a mínima ideia do que aconteceu, nem do porquê. Hoje eu moro sozinha e nunca mais tive medo de nada. Me considero meio sensitiva para as coisas, também sou perseguida pelo número 11
E também já sonhei 2 vezes com a mesma criatura que você descreveu no relato Baralho Maldito. Aquele bebê? É esse? Vou deixar anotado aqui para depois procurar. É o bebê. O bebê esquisito que saiu andando do colo da mulher. Credo, então eu acho que aquilo lá é algum ser mesmo. Bem, Ana, esse foi o meu relato. Espero que gostem espero que gostem, dê sua opinião. Beijos e sucesso com o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Realmente pode ser que alguma coisa estava lá e você sentiu isso. E ao abrir a porta, meio que convidou para entrar sem saber, na inocência, né? Mas também por quê, como, sei lá, a gente não sabe. Mas você sentiu que algo estava por ali, sentiu mais do que uma pessoa, talvez sem essa sensibilidade, sentiria. E às vezes eu penso, quantas coisas às vezes não rodeiam a gente, mas a gente não sente, não tem essa sensibilidade que outros têm, né? Que fala, opa, sei lá, tem. Então pode ser que tenha acontecido isso mesmo, ou algum zombeteiro, ou vai saber o que, né? Mas ficou tudo bem, hoje tá tudo bem. Vamos ler mais um relato aqui. Deixa eu ver. Este daqui, talvez o último relato da noite, ok, pessoal? Vamos lá. Seria ele o meu amor de outra vida e eu vi sua morte nessa vida? Vamos ver. E eu vou ter que pegar essa mosca daqui a pouquinho. Olá, Ana e Assombrado, sei que você vai me chamar de fulana. Acertou! Então o nome é irrelevante. Tenho 36 anos e moro em Garanhuns, Pernambuco. O que vou relatar aqui ainda hoje eu não entendo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um rapaz que na época tinha 15 e eu logo me apaixonei por ele. Tivemos um pequeno romance, coisa de criança, e ele foi quem ganhou o meu primeiro beijo, no dia 26 de novembro de 1997. E confesso que foi incrível. Éramos amigos e isso dificultava um pouco as coisas por acaso do destino. E isso dificultava um pouco as coisas. Por acaso do destino e gênio ruim meu, digamos. Dificultava um pouco as coisas por acasos do destino e pelo meu gênio ruim. E digamos que ele não era o tipo que namorava com uma pessoa só, se é que você me entende. Tá. As nossas vidas seguiram rumos diferentes, mas sempre que nos encontrávamos, era como se não tivéssemos ficado longe um dia um do outro. Rendendo assim alguns outros beijos e sempre conversávamos bastante. Quando estávamos no mesmo ambiente, parecia que uma força atraía um para o outro. Mas mesmo com toda essa química e física que rolava entre a gente, a nossa relação nunca evoluiu. E os anos se passaram dessa forma. Ele seguiu sua vida de muitos relacionamentos e eu segui a minha. Confesso que não vivia pensando nele, nem sofrendo por ele, mas sempre que eu o encontrava, dava aquela tremedeira nas pernas e a mão suava, o coração acelerava. Mas chegando ao que importa, no começo de 2007 foi quando eu tive o primeiro sonho estranho. No sonho, eu estava junto com ele num lugar com muitas árvores, como se fosse uma floresta, e nós estávamos discutindo. Ele usava umas roupas antigas, calça, camisa e uma coisa por cima da camisa, como se fosse um colete de outra época. E eu também usava um vestido verde, muito pesado, com um tecido grosso. Não era chique nem luxuoso, era simples. Mas sabe aqueles vestidos que a gente, nos filmes de época, aqueles vestidos que nos filmes de época
as pessoas usam, com aquelas saias enormes. Eu não sei por que estávamos ali brigando, mas ele ficava muito bravo. E a parte que não faz sentido no sonho é essa: ele subia em uma moto e ia embora. A moto não combinava em nada com o resto do cenário, sabe? O cenário, acho que tudo era muito mais antigo do que a existência das motos, digamos assim. Enfim, ele dava partida na moto e ia embora. Eu chorava muito, mas um choro de desespero mesmo, e corria na direção contrária, onde tinha uma espécie de torre. Não era como se fosse um castelo, parecia mais um farol. Eu levantava a saia do vestido e, chorando em total desespero, começava a subir uma escada em espiral de pedras. Quando eu chegava no topo, tudo que eu conseguia ver era uma longa estrada e ele indo embora na moto. Eu ficava aos prantos porque não adiantaria chamar, pois ele não ia ouvir. E de lá de onde eu estava, eu vi a moto derrapar e ele cair e sair rolando pela estrada. E de longe eu via ele morrer. Acordei chorando com uma angústia muito grande e eu sentia as minhas pernas doerem muito. Passei o dia pensando em tudo isso. Eu já não o via fazia algum tempo e eu já estava em um relacionamento sério. Eu não pensei mais nisso e a vida seguiu. Cerca de 3 meses depois eu tive o mesmo sonho, tudo da mesma forma. E com 1 mês depois do segundo sonho, eu tive o terceiro sonho. Isso ficou muito mais confuso na minha cabeça, mas deixei para lá. E aquele sonho não se repetiu mais, foram 3 vezes o mesmo sonho. Quase 1 ano depois do primeiro sonho, eu acordei com uma sensação muito estranha. Eu não sabia bem o que era um aperto no peito. E chegou uma notícia que no viaduto próximo à minha casa tinha acontecido um acidente. E eu lembro de ter falado: espero que não seja ninguém conhecido. Continuei fazendo minhas coisas e foi quando o telefone tocou. E era o meu irmão. Não somos irmãos de sangue, mas fomos criados juntos e é como se fôssemos irmãos de fato. E no telefone ele me disse assim: Nega, soube do acidente que teve aí? E eu falei que sim. Aí ele me disse: você sabe quem são as vítimas? Ana, ele vinha do trabalho com o primo. Ele quem? O rapaz que você gostava, é isso? Ana, ele vinha do trabalho com o primo e foi fazer uma ultrapassagem. E vinha um carro de frente e ele perdeu o controle da moto, caiu e morreu na hora. E o primo dele também faleceu. Os dois vinham na mesma moto, é isso? Quando eu ouvi aquilo, partiu meu coração. Foi como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado e eu não conseguia entender o porquê, pois eu estava noiva de outra pessoa. Eu não tive coragem de ir ao velório, eu não fui me despedir. E mesmo agora, depois de todos esses anos, já me casei, já me separei, tenho 2 filhos, mas nunca consegui esquecer o rosto dele, o sorriso, o jeito que ele tirava o cabelo dos olhos, o jeito que ele ficava em pé com as mãos no bolso da bermuda e principalmente o sorriso de canto de boca que ele dava. Eu não consigo acreditar que ele morreu. Eu sinto como se um dia eu fosse estar andando na rua e fosse encontrar com ele de bermuda e camisa do Palmeiras. Não sei explicar porque ele é tão presente na minha lembrança, afinal nunca chegamos a ter um relacionamento de fato. Fico me perguntando se ele foi o meu amor em outra vida. E o sonho foi como um aviso que não ficaríamos juntos. E o sonho foi como um aviso de que não ficamos juntos na outra vida e também não ficaríamos juntos nessa vida. Bom, desculpe se ficou grande, obrigada por contar o meu relato. Beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada. O sonho foi realmente como se fosse uma mistura mostrando a outra vida e um aviso para o que ia acontecer nessa, né? Tipo um sonho premonitório. Mas eu entendo, ela quer dizer assim, que ela
ela gostava muito dele, uma coisa meio que sem explicação. Eles tinham uma atração muito grande um pelo outro, mas nada de ficar aquela paixão, né, de você ficar pensando na pessoa e querer um relacionamento e não sei o quê. Não, eles viviam bem separados, mas quando estava junto tinha um negócio mas também a hora que separava, eles tinham lá seus relacionamentos de boa, né, sei lá, então pode realmente e o fato de ter esses sonhos repetidamente, 3 vezes, do mesmo jeito, sonhando com as roupas antigas e tudo, pode realmente ser isso, que numa outra vida vocês tiveram alguma coisa, mas não puderam ficar juntos e nessa vai saber o porquê, né. Pois é. Triste, mas acho que tudo tem aí um porquê, um motivo. Bom, e aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.